Bom dia, meus irmãos. Uma lição muito interessante, lição de número 4, o Cristo cósmico, né? Vamos dar início a essa lição. Vamos orar? Deus Santo, louvado e engrandecido seja teu nome, Pai, nesta manhã de domingo, em que nós, os teus filhos, estamos reunidos, Senhor Deus, apesar de não estarmos juntos fisicamente, mas estamos com um único propósito de louvar e engrandecer o teu santo nome, de estudar a tua palavra e assim, Senhor Deus, identificar o teu querer para nossas vidas. Nessa lição, Senhor Deus, uma lição muito bem feita, uma lição muito atual, nós queremos te pedir, Pai, que teu Santo Espírito tenha plena liberdade de falar aos nossos corações, de nos aclarar, Senhor Deus, a obra do teu Filho aqui na terra. E nós pedimos isso, Senhor Deus, com humildade, queremos, Senhor Deus, aprender. Cuida, Senhor Deus, dos nossos irmãos, onde quer que eles estejam. Tudo isso nós pedimos, no nome doce e precioso do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, Pai. Bom, meus irmãos, a lição é de número 4, o Cristo cósmico. Eu sei que o nome assusta, né? Logo assim que eu li esse título, eu lembrei de um grupo de rock há muitos anos atrás, Baba Cósmica, né? Mas enfim, o que quer dizer a palavra cósmico, né? A palavra cósmico vem do grego cosmo, né? Cosmos quer dizer ordem, organização, beleza, o mundo físico orquestrado, ordenado do jeito que está. Então, o Cristo cósmico, né? Jesus, o Senhor deste mundo ordenado, desse mundo concatenado, desse mundo organizado, tá? O título é um pouco estranho, né? Porque é uma palavra grega, talvez que a gente não use muito, mas quer dizer isso, tá? Cristo como Senhor deste mundo organizado, orquestrado, tá? Nós poderíamos tratar esse título de uma outra forma, talvez uma forma muito mais fácil, muito mais comunicativa. Tá? Nós poderíamos dizer que nós, nesta manhã de domingo, vamos estudar a obra ou o ministério de Cristo. A obra ou o ministério de Cristo. O que acontece, meus irmãos? O ministério de Cristo aqui na Terra teve duas acepções, né? A primeira acepção é que todos nós sabemos, né? Jesus, ele é o Salvador. Então, o primeiro ministério de Cristo é salvar, redimir a humanidade. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, estamos afastados da glória do Senhor. E como que podemos fazer para nos reaproximar de Deus? Através da pessoa de Jesus, esse é o ministério salvador, né, de Jesus, salvar a humanidade. O segundo ministério de Jesus é sustentar todas as coisas com a palavra do seu poder. Essa é uma expressão utilizada pelo escritor aos Hebreus, no capítulo 1, no verso 3. Sustentar todas as coisas com a palavra do seu poder. A palavra foi a palavra criadora. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, né? Haja luz e houve luz. O irmão com certeza está se lembrando aqui, né, lá de Gênesis. Mas essa palavra ela também sustenta a criação. E a Bíblia diz que o ministério de Jesus, a obra de Jesus é também sustentar todas as coisas com a palavra do seu poder. Essa acepção do ministério de Jesus, muitas das vezes é sonegada nas igrejas. Muitas das vezes a gente não estuda. A gente dá uma maior ênfase ao ministério salvífico de Jesus, né, a salvação proporcionada através da pessoa de Jesus, porque essa é a nossa missão enquanto igreja, não é isso? Anunciar, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. O Evangelho, né, nada mais é do que isso. Mas nós precisamos falar também sobre essa outra acepção do ministério de Jesus, que é sustentar todas as coisas com a palavra do seu poder. Se você abriu lá em Hebreus capítulo 1, verso 3, você vai ver essa expressão utilizada lá pelo escritor aos Hebreus. Mas já aqui, e eu preciso fazer essa explicação inicial para que a gente possa ler o texto base que eu vou propor aos irmãos e para que tenhamos também uma maior compreensão desse texto, porque essa obra, tá, essas duas acepções do ministério de Jesus estão lá no texto base, que se encontra em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. Vai abrindo aí que daqui a pouco nós vamos ler.
O ministério de Jesus não se confunde com os ofícios de Jesus. Tá? Os ofícios de Jesus, Jesus veio para ser profeta, sacerdote e rei. Tenho certeza que você já sabe disso. O ofício de profeta, Jesus veio comunicar a revelação de Deus. Tá? Nesse mesmo texto que nós vamos ler, lá em Colossenses capítulo 1, diz que Jesus é a revelação visível do Deus invisível. João, lá no seu evangelho, no capítulo 1 também, vai dizer que ninguém jamais viu a Deus. Somente Jesus mostrou quem Deus é. Esse é o ofício profético de Jesus. Jesus veio anunciar a revelação de Deus. Ele é a completa revelação de Deus. Segundo ofício de Jesus, Jesus é o sacerdote. Não um sacerdote comum, mas um sumo sacerdote, um sacerdote da ordem de Melquisedeque, como diz lá o escritor aos Hebreus, né? Não teve início de dias. Ele é um sacerdote, por quê? Porque ele faz essa reconexão, ele faz esse meio de campo, me permita aqui essa expressão, né? Ele faz essa intermediação entre nós e Deus. Né? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5, né, diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ministério, né, ou melhor, o ofício sacerdotal de Jesus. E o terceiro ofício de Jesus, ele veio para ser rei. Não um rei terreno, não um reino aqui desta terra. Né? Ele mesmo disse isso, meu reino não é deste mundo. Pilatos não entendeu muito bem lá quando ele fez essa afirmação, você é o rei dos judeus? O que está acontecendo? Você está desafiando a autoridade de César? Né? E Jesus falou, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, o meu reino não é deste mundo. Então Jesus tem esses três ofícios. Os ofícios de Jesus não se confundem com a obra de Jesus, com a obra redentora de Jesus. Tá? Para te ajudar a lembrar disso, é a forma como eu lembro, né? Quando eu penso em ofícios de Jesus, eu penso nos ofícios humanos. Nós tivemos homens que foram profetas, homens que foram sacerdotes e homens que foram reis, né? Mas nós não temos nenhum outro homem que tenha sido salvador e nem sustentador do universo. Né? Então, a obra de Jesus é inerente à condição divina de Jesus. E o ofício de Jesus é inerente à condição humana de Jesus. Você sabe que Jesus era 100% homem e é 100% Deus. A isso nós chamamos de união hipostática. Né? Essa junção que nós não conseguimos explicar, mas Jesus era 100% homem e 100% Deus. Pois bem, feita essa explicação, eu acho que a gente já pode ler o primeiro capítulo lá de Colossenses. Abre aí, por gentileza. Você vai projetar para a gente ali, Igor? Colossenses, capítulo 1. Oi? Nova tradução da linguagem de hoje. NTLH. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. Eu resolvi não fazer o estudo do texto bíblico proposto aqui na lição, porque ele é muito extenso. 3 capítulos de Efésios, né? Em, 5, 6 versículos aqui, né? 7 versículos, na verdade, nós vamos identificar essa obra de Jesus, né? Que caracteriza Jesus como Cristo cósmico. Colossenses, capítulo 1, verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Ele nos libertou... Verso 13. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Pois bem, até agora nós falamos de que acepção da obra de Jesus? Da obra redentora, ele salvando a humanidade, correto? Beleza, prossigamos. Verso 15. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois, por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Verso 17.
Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e em harmonia. E aqui a gente vê a obra sustentadora de Jesus, no verso 17, que é o que a lição vai se debruçar. Tá? Verso 18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Verso 20. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Observa, vou voltar no verso 20. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. O que o escritor aqui, aos Colossenses, Paulo, está querendo nos dizer? Bom, através da obra redentora de Jesus, Deus Pai trouxe de volta para si toda a sua obra criada. Tanto eu e você, que somos criaturas de Deus, como também a natureza. Nós vamos ver que o pecado nos afastou não apenas do Senhor, mas nos afastou também, tem consequências diretas na natureza. Nos afastou do relacionamento com o próximo e nos afastou também de toda a criação, tá bom? Em resumo, a lição é isso, tá? E agora nós acabamos. Brincadeira, nós estamos começando, Eu dei um resumo inicial para a gente poder enxergar melhor. Achei a lição muito densa, muito profunda, então resolvi fazer essa explicação inicial. Mas se você tiver alguma dúvida, coloca a sua dúvida lá no Facebook, tá bom? No final, a gente vai tentar responder. Pois bem, aí o autor da lição, pastor Isaltino, começa assim: a obra de Cristo, para você ver, que eu resumi aqui para você, a obra de Cristo, e é sobre isso que ele está falando. A obra de Cristo tem uma dimensão muito mais profunda do que nossas igrejas costumam abordar. Ele é mais que o Salvador das almas e das pessoas. É o Senhor do universo, o Criador da nova ordem de Deus. Olha a expressão que ele usa. O Criador da nova ordem de Deus. Que nova ordem seria essa? Seria esse ministério de Jesus de sustentar com a palavra do seu poder todas as coisas. Aí ele vai falar a respeito do mistério, que Paulo fala lá em Efésios. Que mistério é esse? Que Deus uniu, judeus e gentios e todas as coisas, tanto do céu quanto da terra, hão de convergir em Cristo. Aí você vai se lembrar daquela música, Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É um versículo, Uma expressão utilizada por Paulo lá em Romanos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus é o epicentro da história. Ele estava presente na criação, está presente hoje na sustentação e estará presente na consumação. Tá? Vamos prosseguir. Tudo terminará nele. Tudo começou com ele, segundo João 1,3. Acabei de falar para vocês. E ele tem uma dimensão cósmica. Essa dimensão de arranjar, de manter esse arranjamento, essa organização. A igreja ensina às potestades o mistério de Deus. Potestade, meu irmão, eu não sei se você tem esse pensamento, mas eu tinha. Achar que potestade é sempre algo relacionado com o espírito. E não é. Potestade vem da palavra poder. Tá? Então, todos os poderes. A igreja ensina aos poderes o mistério de Deus, que começa pela união dos homens e termina no destino do universo. A igreja tem essa missão de comunicar esta verdade. Por isso que o comentarista da revista inaugura a lição fazendo uma crítica à igreja. Porque a igreja ela fala muito sobre a obra redentora de Jesus, fala muito sobre a salvação, essa acepção do ministério de Jesus. Mas muitas das vezes só nega essa parte do ministério de Jesus, que é sustentar todas as coisas com a palavra do seu poder. Jesus está no poder, meus irmãos, ele está com autoridade sobre a história, e nós precisamos anunciar isso.
Em Cristo, Deus está criando não apenas um novo povo ou uma nova raça, mas um novo mundo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Né? Aí ele menciona esse versículo. Muitas das vezes nós mencionamos esse versículo para falar sobre a natureza regenerada do crente. A partir do momento que o crente se converte, né, que ele aceita Jesus como único e suficiente Salvador, há uma mudança na natureza dele. Que mudança é essa? Ele deixa de ser pecador? Não. Ele não deixa de ser pecador, mas ele se torna um pecador qualificado pelo arrependimento. Ele peca sim, ele erra, mas o Espírito Santo vai lá, incomoda ele e ele se arrepende e confessa o seu erro ao Senhor. Né? Mas o comentarista da revista está dizendo que essa nova criatura feita em Cristo Jesus não pode ser vista apenas como uma acepção moral, como uma mudança moral. Ele até cita aqui, né? O crente não é aquele que não fuma, não bebe, não adultera, não é apenas isso. Essa mudança precisa encontrar respaldo também na vida material do crente. Né? Hoje, em sociologia, se fala muito sobre os agentes de transformação. Quem são esses agentes de transformação? São pessoas da sociedade, né, que têm um papel importante ali. Eles têm um papel importante, eles conseguem mudar o status quo, né, pelo papel que desempenham. E eu falo para os irmãos, o cristão precisa ser um agente de transformação. Essa nova criatura em Cristo Jesus, ele precisa influenciar o mundo, ele precisa trazer essa verdade, essa realidade do reino de Deus para aqui, para a terra. Né? Nós somos embaixadores de Cristo. Aliás, na sequência, né, o apóstolo Paulo vai falar isso lá em 2 Coríntios 5,20. Nós lemos 2 Coríntios 5,17. Mais à frente ele vai falar que nós somos embaixadores da parte de Cristo, né? Como se Deus por nós rogasse. Né? Pois bem, é uma dimensão cósmica, né? Tem amparo no mundo material. É isso que ele fala. Pois bem, tópico 1. Cristo, autor e sustentador da criação. Bom, Jonatas, beleza. Se Cristo é o sustentador da criação, por que então nós estamos passando por uma pandemia? Se Ele é que mantém esse arranjo, né, esse cosmos, se é Ele que cuida dessa organização do mundo, por que nós estamos passando por uma pandemia? Por que a gente não planta erva daninha, né? O exemplo utilizado pelo pastor Isaltino, por que nós não plantamos erva daninha e mesmo assim a erva daninha nasce? É consequência do pecado. Né? O autor da revista vai nos comunicar isso. O pecado ele afeta a nossa relação com Deus. É isso? Todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Afeta o nosso relacionamento com o próximo. Aí o exemplo que o pastor Isaltino cita é a sentença dada por Deus lá no Éden, né? Lá no capítulo 3 de Gênesis. A sentença dada à mulher, né? Dizendo que com dores ela teria filho, o desejo dela seria para o marido e o marido a dominaria. Por que então que o pecado afeta esse meu relacionamento com o próximo? Pare e pense comigo, meu irmão. Se existe um relacionamento com o próximo, que é muito próximo, é o relacionamento entre marido e mulher. Né? Então o pastor Isaltino está querendo dizer o seguinte, até o relacionamento íntimo entre o marido e a mulher foi afetado pelo pecado. Até esse relacionamento foi afetado pelo pecado. Né? Então foi afetado com o próximo. E ele cita aqui o exemplo do próximo que está bem próximo, ou mais próximo. Né? Afetou também o nosso relacionamento com a natureza. Lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo vai nos dizer que a natureza geme. A natureza geme. Né? O pecado afeta a natureza. Por conta do isolamento, né? Um estudo lá em São Paulo disse que a poluição da atmosfera em São Paulo, né, que eu creio que seja o estado, né, brasileiro que mais sofre com essa situação, caiu pela metade. Por quê? As pessoas pararam de circular, pararam de utilizar, né, automóveis e tal, diminuiu a emissão de monóxido de carbono, então a natureza, né, deu aí um refresco para a natureza. Para você ver, né, quem atrapalha a natureza somos nós, os pecadores. Né? Então, o pecado, ele atinge também a natureza.
coronavírus, meus irmãos, ele pode ter sido surgido, tá, sem uma intervenção humana. Eu sei que tem gente aí, acho que o Donald Trump, né, tá fazendo essas acusações lá à China, dizendo que foram eles lá que fizeram para derrubar o mundo, enfim. Né? Se é verdade ou não, a gente não sabe, mas que a própria natureza seria capaz de criar o coronavírus, seria, sim, assim como cria os outros vírus. Né? O pecado afetou também a natureza. Ele teve uma dimensão cósmica, o bom mundo de Deus, aí ele está falando lá do Éden, né? Lá do Jardim do Éden, foi desordenado. Deus criou todas as coisas e viu que era bom. É isso? Ele viu que era bom. Criou o homem, viu que era bom. E logo depois veio o pecado. Né? Esse bom mundo de Deus, expressão utilizada aqui pelo pastor Isaltino, foi desorganizado, desordenado por conta do pecado. O mundo em que vivemos não é o mundo ideal de Deus. Não plantamos urtigas nem ervas daninhas. Elas surgem. O trigo não brota espontaneamente, tem que ser cuidado. A natureza nos é benéfica, mas também hostil. Ela nos dá água e alimento, mas também terremotos, secas e furacões. Né? Algumas pessoas não creem na existência de Deus por conta dessas calamidades que a gente passa. Né? Furacões, terremotos, mas isso é prova da intervenção do homem, né? Do pecado originário, né? Lá do pecado original que eu me refiro. Tá? A natureza, ela sim se tornou hostil a nós. Ela não é sábia, como diz a ecolatria moderna da nova era. Né? A natureza, ela não é sábia. Vamos adorar ao sol. Né? Eu lembro quando eu era adolescente, lá em Saquarema, o pessoal ia para a praia no verão para ver o pôr do sol. E não tem nada mais lindo do que ver o pôr do sol. Né? O sol some dentro do mar, assim, coisa linda. Então, quando o sol sumia, todo mundo aplaudia. Né? Vamos aplaudir a mãe natureza e tal. Que mãe natureza? Né? É sim bonito, foi Deus que fez, mas não devemos, né, idolatrar. Não devemos. Ela não é sábia, né, como apregoa essa heresia. A ideia em Efésios e Colossenses é que Deus está fazendo o mundo, incluindo aí a nossa relação uns com os outros e com a natureza. Né? O exemplo utilizado por Paulo foi a união entre judeus, né, e gentios, essa união entre pessoas e também com a natureza. Aí ele faz aqui uma distinção entre as duas epístolas. Né? Ele diz que Efésios é uma epístola mais funcional, né, e Colossenses uma epístola mais ontológica. Né? É uma epístola que se debruça mais quanto ao Cristo como ser, né? Como ele é, o absoluto, o alto e sempre existente. Né? O Deus imanente, a gente usa essa expressão em teologia. Né? Efésios, o Cristo de Efésios está assentado nas regiões celestiais. Ele é o Senhor deste século e do século que há de vir. Né? Aqui também em Colossenses, nesse texto que nós lemos, nós vimos que Cristo é o cabeça da igreja. Né? Ele é o Senhor da ordem criada e também da criatura, né? da criação, melhor dizendo, e também da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Século é o grego aion, né? Que significa mais que 100 anos. Significa uma ordem, um tempo, uma idade, uma era. Né? O século presente e o século vindouro. O que o comentarista está querendo dizer é o seguinte, eu ouço isso, né, algumas pessoas, o céu é aqui, né? O céu é aqui. Fico com meus filhos, né? Eu recebo os meus netos, o céu é aqui. Não, meu irmão, isso não é o céu, isso é graça, isso é favor imerecido do Senhor. Tá? Mas o céu não é aqui. O céu é um estado de perfeição futuro e reservado para aqueles que creem no Senhor Jesus. Tá? Então o céu não é aqui. O inferno também não é aqui. O inferno é bem pior. Tá? O inferno também não é aqui. Eu sei que muitas das vezes a gente usa isso como força de expressão. Né? Aliás, o Ictus tem até uma... O Ictus, Arautos do Rei. Parecido, né? Bem próximo. O Arautos do Rei tem uma música, né, que diz que o céu é aqui quando eu me ajoelho para orar. É uma linguagem figurada. A música permite essa linguagem poética. Né? Mas o céu não é aqui. Todas as coisas
hão de convergir para ele. Efésios 1:10, né? Mas lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Né? Quando Jesus se apresenta dessa forma a João ali na revelação, ele está querendo dizer isso. Ele é o princípio, o meio e o fim. Quando Deus se apresenta a Moisés lá na sarça ardente, né? Moisés fala assim, tá bom, Senhor, eu vou lá falar com o faraó, mas qual é o seu nome? Para que eu apresente você lá, né? O Senhor lá. Os deuses de lá têm nome, né? Deus Ra, Deus, né? Vários nomes. Qual o seu nome? Moisés, eu sou o que sou, né? É o que a nossa tradução traz. Eu sou o que sou. Diga que o eu sou o enviou. Né? Que palavra é essa? Que para a gente, traduzido aqui para o português, é eu sou. Né? Essa palavra é uma palavra que se perdeu a pronúncia. É uma palavra composta por 4 consoantes hebraicas. Yud, Re, Vav, Re. A gente chama de tetragrama. Né? A gente não sabe a pronúncia dessa palavra. Por quê? Porque é de fato o nome de Deus. Você vai se lembrar lá daquele mandamento, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Não é isso? Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Então, por conta desse mandamento, se perdeu a pronúncia. Alguns acham que é Jeová, outros Javé, Yohavé, né? A gente não sabe a pronúncia. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse nome é um verbo arcaico, um verbo hebraico arcaico, que condensa os 3 tempos verbais. Olha só que interessante. Jesus, ou melhor, Deus, para mim é a mesma pessoa, né? Mas ali, Deus, na sarça ardente, falando com Moisés, ele estava dizendo o seguinte, Moisés, eu sou, ou melhor, eu era, eu sou e eu sempre serei. Por isso que na Bíblia hebraica, o nome de Deus vem como o eterno. Eu era, eu sou e eu serei. Né? Essa dimensão temporal precisa ficar muito clara para a gente. Por isso que Jesus se apresenta lá para João. Né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Né? Eu sou aquele que sempre existiu. Eu sou, né, o epicentro da história. Todas as coisas hão de convergir para ele. Né? A expressão todas as coisas, né, merece especial atenção. O grego tapantar é neutro, não é nem masculino nem feminino, não é gente, é coisa. Olha só. Né? Todas as coisas hão de convergir para Jesus. Esse termo utilizado não é gente, é coisa, né? É a natureza. Refere-se ao mundo material. Ele está desintegrado. A queda, o pecado original, o afetou. E Jesus veio reordená-lo. Sua obra inclui recolocar o mundo material em ordem. Vocês conseguem enxergar aqui aquilo que eu falei no início? Que uma das acepções do ministério de Jesus é sustentar todas as coisas com a palavra do seu poder. Isso fica muito claro aqui. Né? Cristo está assentado nas regiões celestiais e para ele tudo converge. E para ele tudo converge nele, tudo termina nele. Ele é o autor e sustentador da criação, mas é também seu propósito. A criação foi feita por ele e voltará para ele. Sua obra inclui a reconciliação de todas as coisas, a reconciliação de toda a criação. O ministério salvífico de Jesus, a salvação proporcionada por Jesus, não é justamente nos reconciliar com Deus Pai? Então, o ministério dele é também reconciliar toda a ordem criada, toda a criatura com Deus Pai também. Né? Ele não é apenas o Salvador pessoal e individual, mas o Senhor cósmico de todas as coisas. Né? Como diz um de nossos cânticos, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Segundo solo que eu faço hoje, hein? 2. O novo mundo de Deus. O novo mundo de Deus. Que ordem é essa, então, que Jesus Cristo veio sustentar para trazer de volta para o Pai? Né? Esse novo mundo não é uma especificidade da teologia de Paulo.
A revista está se debruçando sobre a vida, né, e os ensinos do apóstolo Paulo, beleza. Mas isso não é único e exclusivamente de Paulo. João também escreveu a esse respeito, né? Apocalipse 21:5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Né? Jesus estava sentado no trono. Ele estava sentado no trono. Ele é o Senhor da história. No final da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 22, quando a obra de Cristo chega à sua consumação, o Éden está de volta. Em Gênesis 3, o homem foi expulso. Em Apocalipse 22, é readmitido. Tudo o que perdeu na queda, recupera em Cristo. Reaparece a árvore da vida. Seus frutos são para alimento e as folhas para a saúde. A consumação da obra de Cristo nos devolve o que a queda nos tirou. Né? Então, lá em Apocalipse, nós vemos isso, né? Que esse ministério de Jesus ainda em andamento, sustentar todas as coisas com a palavra do seu poder, se consumará no seu retorno, né? Em que ele vai restaurar essa condição de perfeição que é separada para aqueles que creem nele. Apenas para aqueles que creem nele. Né? Falamos sobre isso em lições anteriores. Qual é o nosso lugar nesse novo mundo de Deus? Qual é o nosso lugar? Né? O lugar daqueles que creem em Jesus. O lugar daqueles que são chamados pelo nome de Jesus, na igreja de Jesus. Qual é o lugar? A igreja não é lugar aonde vamos. Não é uma instituição humana ou social. Isso está muito claro agora no isolamento. Né? Eu fiz uma reunião virtual com os líderes de pequeno grupo, quinta-feira, e a gente estava falando sobre isso, que aquela pessoa que reservou a sua vida devocional a uma adoração domingueira, ela está se vendo, está complicado para ela. Por quê? Porque ela não está podendo vir à igreja, né? Mas é o que o comentarista está dizendo, igreja não é um lugar que se vai. Igreja é ser, né? Igreja é um modo de vida, né? É instaurar esse novo mundo de Deus. Ser igreja é mais que entoar cânticos e apresentar programas especiais. É fazer parte do novo mundo de Deus, sendo a ponta de lança, mas é também reinar com ele. Aí o comentarista traz uma outra, né, acepção para a igreja. A igreja hoje ela é militante. A igreja hoje ela está trabalhando para expandir o reino de Deus aqui na terra. Para ser instrumento de Deus nessa sustentação das coisas com a palavra do seu poder, né? Trazendo auxílio material, trazendo refrigério, né? Para as pessoas que estão desesperadas, desesperançosas, né? Aliás, desesperado e desesperançoso são sinônimos, né? Esse é o ministério da igreja. Mas haverá um tempo em que a igreja será triunfante. E ele quer explicar melhor essa situação. O que é a igreja militante? É a igreja que está trabalhando. É a igreja que está, sim, passando por maus bocados, né? Passando por dificuldades. Aqui em Araruama, igrejas estão passando por dificuldades. Né? Encontrei com um pastor conhecido da Assembleia de Deus, dizendo que um decreto da prefeita foi baixado para vigorar na segunda-feira. No domingo, guardas municipais estiveram lá no culto e mandaram acabar o culto. Falaram, pastor, se o senhor não encerrar o culto agora, eu vou levar o senhor preso. Essa é a igreja militante que está sofrendo. Aliás, fica aqui minha solidariedade aos nossos irmãos assembleanos que passaram por essa situação. Agora é a igreja militante que sofre, mas um dia seremos a igreja triunfante. Mas triunfante de quê? Que triunfo, que vitória é essa? Ele explica melhor. Não, a igreja será triunfante sobre o poder do mal e o caos do mundo, por fim. Em Lucas 10:19, ela recebeu poder para pisar escorpiões, símbolo do mal. Né? Você vai se lembrar aqui da afirmação de Jesus. Né? Jesus pergunta para Pedro, Pedro, o que o pessoal está dizendo aí que eu sou? Uns dizem que você é profeta, uns dizem que você
né? Tá, Pedro, tudo bem, mas e você? Quem você diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado é você, Pedro, né? Porque não foi carne nem sangue que te revelou isso. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa afirmação de Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso demonstra, meus irmãos, claro que a igreja não vai perder, né? Mas que a igreja está em constante conflito com os poderes, né, do mal. E o comentarista diz que esse triunfo é um triunfo sobre os poderes do mal. Né? Que lá em Lucas capítulo 10 diz que nós vamos, né, pisar escorpiões, né, que são símbolos do mal. Ela julgará o mundo e o mal como o Senhor triunfante. Né? Nós julgaremos o mundo. Tá? Nosso triunfo não é apenas para esta vida, mas é para a nova ordem de Deus. Ela desfrutará deste novo cosmos, dessa nova ordem, né, desse novo mundo organizado. E vi, aí ele cita lá Apocalipse 21, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Isso é prova de que o céu não é aqui. Né? Vai ser feito um novo céu e uma nova terra, uma nova ordem, uma ordem perfeita, uma restauração do Éden, como o pastor Isaltino disse aqui na revista. Né? A salvação é mais que libertação do fogo do inferno. É a identificação com Cristo e o lugar de honra no novo mundo do Senhor. Nós o desfrutaremos. Em Cristo somos mais que vencedores. Né? Em Cristo somos mais que vencedores. Expressão do apóstolo Paulo ali no capítulo 8 de Romanos. Né? Para pensar e agir. 1. O pecado é um desastre. Ele perturbou o relacionamento do homem com Deus, com o próximo e com a natureza. Ele perturbou a ordem de Deus. Cada crente deveria fugir do pecado, mas ele traz perturbação de ordem, que já é frágil, da ordem que já é frágil. Né? A obra de Cristo é destruir o poder do pecado e de seu autor, que é Satanás, que é o diabo. E ele construirá um novo mundo. A igreja é a ponta de lança deste projeto de Cristo. Cada convertido é uma pedra a mais na construção do novo mundo de Deus. Né? Interessante isso que o comentarista coloca. Cada convertido, cada cristão já é o início dessa nova ordem de Deus e que ele vai restaurar a perfeição, né? A ordem perfeita. Essa nova ordem de Deus não é apenas moral, não é apenas uma mudança, né, moral, mas é cósmica, é física, é material, com esses elementos se desfazendo e um novo mundo chegando. Sim, nós esperamos não apenas um céu, mas um novo universo, um novo mundo, em que a paz e a justiça reinarão, porque o pecado não mais existirá. Cristo foi preparar-nos lugar, não um quartinho, mas um mundo novo. Ele termina aqui com uma expressão, né? Não é apenas um quartinho, mas é um mundo novo, uma nova ordem, uma ordem perfeita. Amém? Porque achei a lição bem densa, bem aprofundada, né? Mas que tenha ficado claro essa acepção do ministério de Cristo, né? Que é não só salvar o homem, mas é também redimir, é também trazer de volta para o Pai a natureza, né? Por que que a Bíblia relata vários céus, né? Na verdade, tem uma expressão do apóstolo Paulo dizendo que ele foi arrebatado, não sabe se era sonho, se era realidade, mas ele foi arrebatado até o terceiro céu, não é isso? Deve ser essa a dúvida da irmã. Minha irmã, na verdade nós não sabemos, né? É o único versículo da Bíblia que trata sobre isso. Na doutrina judaica, por exemplo, eles entendem que existem 6 céus, né? 6 andares, 6 patamares, não sei muito bem como funciona. Mas nós não temos muito respaldo bíblico para falar sobre isso. E quando a gente não tem respaldo bíblico e quer falar, aí é que surgem as heresias, né? Mas eu acho, convicção minha, né, que o apóstolo Paulo ali, ele estava querendo, na verdade, ele usou uma hipérbole, ele usou uma figura, ele quis dizer que foi levado ao trono de Deus, tá? Ele não estava ali querendo
dizer que existem sim 3 céus, tá? Ou 3 camadas no céu, tá? Mas ele quis dizer que chegou à presença do Senhor, tá? É a interpretação que eu tenho ali daquele texto. E como os judeus chegam à conclusão de que existem 6 céus, eu não sei, né? Porque a Bíblia dos judeus é a Bíblia hebraica, né? O Antigo Testamento nosso. No Antigo Testamento, eu não acho que tenha qualquer menção a isso. E a menção ao céu no Antigo Testamento é uma menção muito pequena, né? Se fala muito mais ali em mundo dos mortos do que propriamente do céu. Essa noção de céu, né, é uma especificidade do Novo Testamento. Tá? Não sei se respondi à dúvida da irmã. Que bom, beleza. Vamos orar então, né, para findarmos esse momento. Oremos. Santo Deus, quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estar aqui e nos debruçarmos, Senhor Deus, sobre a Tua palavra, uma lição tão rica. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Queremos pedir pelos nossos irmãos, cuida deles, Senhor Deus, onde quer que estejam, né, nos seus lares, no conforto do seu lar. Dê um domingo de paz, um domingo de tranquilidade, que possam, Senhor Deus, contar com a Tua presença, com o Teu cuidado ali onde estão. Nós queremos pedir, Senhor Deus, por esse momento pelo qual estamos passando, queremos rogar por Tua misericórdia, cuida, Santo Deus, de nós, queremos retornar ao convívio aqui nosso, né, em congregação, como corpo, prestigiando a comunhão, mas sabemos, Senhor Deus, que precisamos também respeitar a orientação das autoridades. Então queremos pedir, Senhor Deus, traga a solução para essa situação, traga, Senhor Deus, saúde para todos nós, cura, Senhor Deus, para esse momento que nós estamos passando, para esse vírus, para que o nosso convívio possa ser restabelecido, Pai. Nós queremos pedir pelos profissionais da saúde, cuida dos santos, dessas pessoas que com certeza estão sendo usadas por Ti para trazer alento, alívio, para ministrar a cura, Senhor Deus, aos que estão sendo infectados. Nós pedimos tudo isso no nome doce e precioso do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém.